Rony foi o nome do momento ao desembarcar no aeroporto do Rio de Janeiro e movimentar completamente o noticiário vascaíno. A chegada do atacante aconteceu de forma discreta, mas rapidamente ganhou enorme repercussão quando foi visto ao lado do presidente Pedrinho, deixando claro que o Vasco havia fechado mais uma contratação de peso para o seu projeto. A cena chamou atenção logo nos primeiros minutos. Rony apareceu tranquilo, sorridente e confiante, acompanhado do presidente do clube, em um gesto que simbolizou o alinhamento total entre diretoria e comissão técnica. A presença de Pedrinho no desembarque reforçou a importância do jogador para o planejamento do Vasco. A contratação foi um pedido direto de Fernando Diniz. O treinador entende que o time precisava de um atacante com características específicas, alguém que brigasse por cada bola, pressionasse a saída adversária e não se escondesse em momentos decisivos. Rony se encaixa perfeitamente nesse perfil. Após deixar o Atlético Mineiro, Rony conseguiu a liberação necessária para fechar com o Vasco. A negociação foi conduzida de forma silenciosa, mas eficiente, mostrando que a diretoria Cruz Maltina está cada vez mais ativa e estratégica no mercado. Assim que deixou o aeroporto, Rony entrou em um carro ao lado de Pedrinho, e os dois seguiram diretamente para São Januário. O trajeto simbolizou mais do que uma simples chegada, representou o início de um novo capítulo na carreira do atacante. Dentro do clube, a expectativa é enorme. A diretoria acredita que Rony pode agregar não apenas tecnicamente, mas também em termos de entrega, raça e espírito competitivo, pontos considerados fundamentais por Fernando Diniz. Rony chega ao Vasco com o rótulo de atacante brigador, daqueles que não desistem de nenhuma jogada. Esse tipo de jogador sempre foi valorizado pela torcida vascaína, que se identifica com atletas que demonstram vontade e comprometimento. Fernando Diniz vê em Rony um jogador capaz de dar profundidade ao ataque e intensidade ao sistema ofensivo. O treinador gosta de atacantes que participam da construção, pressionam a defesa adversária e abrem espaços para os companheiros. A passagem de Rony pelo Atlético Mineiro foi marcada por altos e baixos, mas internamente o Vasco acredita que, em um novo ambiente com a confiança do treinador, o atacante pode render muito mais. A chegada ao Rio de Janeiro foi tratada com cuidado, mas a notícia se espalhou rapidamente entre os torcedores. Nas redes sociais, a movimentação foi intensa, com muitos cruz-maltinos comemorando a contratação. Pedrinho, presidente do Vasco, fez questão de estar presente para recepcionar o jogador. O gesto foi interpretado como uma demonstração clara de respaldo ao projeto liderado por Fernando Diniz. O Vasco entende que precisa de jogadores que cheguem prontos para competir, sem medo da pressão. Rony, conhecido por sua entrega e intensidade, é visto como alguém preparado para esse desafio. A diretoria acredita que o atacante pode ser peça importante em jogos grandes, principalmente aqueles mais truncados, onde a disputa física e emocional faz diferença. Diniz sempre deixou claro que prefere jogadores intensos a atletas apenas técnicos. Rony se encaixa exatamente nesse conceito, já que combina força, velocidade e espírito de luta. A expectativa é que o atacante se apresente oficialmente em São Januário nos próximos dias, realize exames médicos e seja integrado ao elenco o quanto antes. Internamente, o clima é de otimismo. A comissão técnica acredita que Rony pode elevar o nível de competitividade do elenco e servir como exemplo para outros jogadores. A torcida, conhecida por cobrar raça e entrega, vê em Rony um nome que pode rapidamente conquistar o apoio das arquibancadas. O Vasco busca montar um elenco com mais identidade, e a chegada de um jogador com esse perfil vai ao encontro dessa estratégia. Diniz entende que o futebol moderno exige intensidade constante, e Rony é reconhecido exatamente por não diminuir o ritmo durante as partidas. A contratação também reforça a ideia de que o Vasco está disposto a investir em nomes que atendam às necessidades táticas do treinador, e não apenas em jogadores midiáticos. Rony chega com a missão de fortalecer o setor ofensivo, que vinha sendo alvo de críticas por falta de agressividade em alguns jogos. A diretoria acredita que, com Rony em campo, o time terá mais poder de pressão no ataque e maior capacidade de incomodar as defesas adversárias. A experiência do atacante em grandes clubes e jogos decisivos também pesa a favor de sua contratação. Fernando Diniz vê potencial para explorar diferentes funções de Rony dentro do esquema tático, seja como ponta, seja atuando mais centralizado.
O Vasco entende que precisa de jogadores que joguem com coração, e essa sempre foi uma das principais características de Rony ao longo da carreira. A negociação com o Atlético Mineiro foi considerada positiva para todas as partes, permitindo ao jogador buscar novos desafios. A chegada ao Rio representa um recomeço para Rony, que chega motivado e disposto a mostrar seu valor com a camisa Cruz Maltina. Pedrinho acredita que esse tipo de contratação fortalece a relação entre clube e torcida, algo essencial para o sucesso do projeto. O elenco recebeu a notícia de forma positiva, vendo em Rony um reforço que pode ajudar tanto dentro quanto fora de campo. A comissão técnica destacou internamente a importância de jogadores que mantenham a intensidade durante os 90 minutos. A chegada de Rony também aumenta a competitividade interna, algo considerado saudável por Fernando Diniz. O Vasco trabalha com a ideia de montar um time mais agressivo, que pressione o adversário desde o primeiro minuto. Rony se encaixa perfeitamente nesse modelo, já que é conhecido por sua marcação alta e disposição física. A torcida espera que o atacante traga não apenas gols, mas também atitude e liderança em campo. A diretoria vê a contratação como mais um passo importante na reformulação do elenco. Diniz acredita que jogadores com esse perfil ajudam a criar uma mentalidade vencedora. Rony chega com sede de provar que ainda pode render em alto nível no futebol brasileiro. O ambiente em São Januário é de expectativa e confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido. A contratação mostra que o Vasco está atento ao mercado e disposto a agir rapidamente quando surge uma oportunidade. Rony entende o tamanho do desafio que terá pela frente e sabe que a cobrança será grande. O atacante chega disposto a se entregar ao máximo, algo que sempre foi valorizado pela torcida Cruz Maltina. A diretoria espera que a chegada dele traga impacto imediato dentro de campo. Fernando Diniz confia que Rony será peça importante na engrenagem ofensiva do time. A chegada ao Rio marcou apenas o início de uma nova etapa. O Vasco aposta que, com reforços como Rony, o time ficará mais competitivo. A torcida aguarda ansiosa pela estreia do atacante com a camisa do clube. A expectativa é de que ele rapidamente conquiste espaço e confiança. Rony chega para somar, lutar e representar o Vasco com intensidade. E, para muitos torcedores, essa contratação simboliza um Vasco mais aguerrido, mais competitivo e cada vez mais alinhado com a identidade que a torcida espera ver em campo. Além disso, a chegada de Rony reforça a mensagem que a diretoria e a comissão técnica querem passar para o elenco e para a torcida: o Vasco não aceitará mais passividade dentro de campo. O atacante simboliza exatamente essa mudança de postura, já que é conhecido por não se esconder do jogo, pressionar zagueiros, disputar bolas aéreas e incomodar a defesa adversária do início ao fim da partida. Para Fernando Diniz, esse tipo de comportamento contagia o grupo, eleva o nível de competitividade nos treinos e cria um ambiente em que ninguém se acomoda, algo fundamental para um time que busca evolução constante. Por fim, internamente, o Vasco trata a contratação como estratégica não apenas para o curto prazo, mas também para o projeto de reconstrução do clube. Rony chega com a missão de ser referência de entrega e comprometimento, ajudando os mais jovens e servindo como exemplo de intensidade e profissionalismo. A expectativa é que, com esse perfil de reforço, o Vasco consiga formar um time mais agressivo, respeitado pelos adversários e novamente identificado com a sua torcida, transformando São Januário em um ambiente cada vez mais difícil para quem vier enfrentar o clube.